Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ítalo Brandão e agora nós iremos de fato dar continuidade à primeira aula do nosso curso, né? Vamos lá começar. Bem, nós iniciaremos aqui, pessoal, pelo bloco 1, né? Veremos agora os conceitos básicos relacionados às instalações elétricas de baixa tensão. Nós iniciaremos agora pelo sistema elétrico de potência, né? Por que eu escolhi esse tema para a gente iniciar o nosso curso? Justamente porque eu acho importante o aluno ele conhecer sobre como funciona todo o processo, desde a geração de energia elétrica até o consumo, né? Então agora, nesse tópico de sistema elétrico de potência, ou CEP, a gente vai ver como funciona a energia de fato, né? Como ela é gerada até como ela é consumida, né? Até quando ela é consumida de fato na nossa residência. Nós faremos esse processo aí, né? Estudaremos cada parte dessa detalhada. Vamos lá para a página 5 do nosso livro, né? Bom, antes de iniciar o estudo, né, que eu falo aqui, as instalações elétricas residenciais é extremamente importante realizar uma análise geral, né, de todo o nosso sistema elétrico. É a mesma coisa que eu acabei de falar, né? A gente vai analisar de uma forma geral, para depois adentrar de fato as instalações elétricas. Para que através disso possamos compreender de uma forma global como a energia elétrica chega às nossas residências, certo? Então tudo começa a partir da geração de energia elétrica, né? Então é a partir da geração que a gente começa a extrair todo tipo de fonte de energia, né, para transformar em energia elétrica. Então, por exemplo, na nossa matriz energética brasileira, né, as fontes de energia hidráulica, biomassa, carvão, nuclear, eólica e solar, elas são as fontes mais predominantes. E eu cito aqui o fato importante, que é importante observar que a energia eólica e a energia solar elas vêm avançando muito na geração distribuída, né? Já vem ficando bastante comum a questão de energia eólica e energia solar. Certo. Nessa figura aqui, pessoal, a gente pode ver todo esse processo, como é que está funcionando, né? A gente tem o exemplo aqui da energia hidráulica, né? Hidráulica sendo transformada em energia elétrica. Então eu tenho aqui a minha barragem, eu tenho a saída do gerador, né? Um gerador movido a esse movimento, essa energia cinética da barragem. A gente vai ter também uma subestação elevadora, que a gente vai já ver porque que ela existe, né, essa subestação. Depois a gente tem as linhas de transmissões, né, as linhas gigantescas que a gente vê ao longo das estradas ou até mesmo dentro de algumas cidades, né, mas em regiões mais reservadas, né, não pode ter, por exemplo, uma linha de transmissão em cima de uma casa, né, não pode, né. Tem a questão da área de servidão, que é outro tema que a gente vai ver mais à frente. Mas enfim, a gente também tem depois a subestação abaixadora, que é quando chega mais próximo às residências, e linha de distribuição, para justamente distribuir essa energia que foi transportada, né, desde a geração aqui da energia hidráulica. E aí depois dessa distribuição a gente tem o ramal de ligação, que também vamos ver o que é, dessa residência, né? O ramal de ligação, todo esse padrão de entrada que a gente vai comentar mais à frente, certo? Então, continuando aqui, né, nessa mesma figura, uma figura parecida, a gente tem a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, certo? E aqui é para o caso específico de energia hidráulica, né? Estou transformando novamente, como eu disse, a energia cinética, que é a energia do movimento da água, em energia elétrica, certo? Aqui, pessoal, é um exemplo, né, de outro exemplozinho que eu coloquei. Por exemplo, a gente tem a geração de 100 megawatts-hora, certo? E essa geração ela vai entrar na rede básica aqui de transmissão. Só que o que acontece? Durante a transmissão eu tenho perdas, né? Tenho perdas de energia. Então aqui eu botei, por exemplo, que existe uma perda de 4 megawatts.
sobrando então 96 megawatts-horas no meu sistema, certo? No caso aqui era 4 megawatts-horas. Então entrou 96 megawatts-horas no meu sistema de distribuição, ok? E no meu sistema de distribuição eu tenho também uma perda de 13 megawatts-horas. Depois disso, eu vou ter nas minhas residências, né, 83 megawatts-horas. Então perceba que desses 100 megawatts-horas aqui que a gente começou a gerar, apenas 83%, né, ou 83 megawatts-horas chegaram de fato até o destino final, que é o consumo pela residência, né, o objetivo dessa energia. Então, no meio desse processo tem uma perda, né? E é justamente isso o nosso papel como engenheiro eletricista, né? Em uma das áreas é diminuir essas perdas, seja combatendo a questão de furtos de energia, né? Ou seja também desenvolvendo tecnologias que diminuam a perda, né? Perda de energia, aumentando assim a eficiência do sistema como um todo. Então vamos lá, continuando nossa aula. Após ser transformada em sua forma elétrica, essa energia ela é transportada através de condutores elétricos, né, como cobre e alumínio, que são os mais comuns, por longas distâncias até a nossa residência, certo? Mas a complexidade desse sistema está de fato na distância, né? A distância é o que torna complexo esse sistema, certo? Então, como eu coloco aqui, né? Caso essa energia gerada ela fosse simplesmente injetada em condutores, né? Por exemplo, eu gerei uma energia numa tensão de 1000 kV, né? E fosse simplesmente transportar essa energia, eu teria grandes perdas no nosso sistema. Então é isso que a gente vê nesse parágrafo aqui, ó. Caso essa energia fosse simplesmente injetada em condutores e transportada diretamente às nossas residências, teríamos gigantescas perdas nesses condutores, né? E consequentemente somente uma pequena parcela da energia chegaria ao destino final, né? E ficaria inviável o funcionamento do nosso sistema elétrico de potência, né? A eficiência iria lá para baixo, a eficiência do processo como um todo. Então, em função dessa problemática, nós engenheiros, né, desenvolvemos a tecnologia de transformação dessa energia, né? Transformação da energia. Então, como é que funciona? A gente diminui a corrente transportada, né, nos condutores e aumenta a tensão, né? De uma forma bem simples, eu tenho que potência é igual a tensão vezes corrente. Então, se eu aumento a minha tensão, para me ter uma potência constante, eu vou diminuir a minha corrente, certo? Então é esse aumento de tensão que possibilita o meu transporte efetivo de energia, ok? Porque com uma menor corrente eu vou ter condutores de menores bitolas, né, menores seções transversais, vou ter menores perdas no meu sistema e vou ter também mais economia, né? Imagine se a corrente fosse muito elevada na transmissão, eu precisaria de cabos muito grossos, né, de bitolas elevadas, e encareceria demais o custo do nosso sistema elétrico de potência, beleza? Então é por isso que eu tenho aqui, ó, a subestação elevadora. Ela vai transformar essa tensão em níveis muito maiores, ok? E aí ela só vai abaixar aqui na minha subestação abaixadora, beleza? E aí aqui eu vou ter menores correntes e aqui eu vou ter maiores correntes na minha distribuição de energia. Por isso que vocês podem ver, né? Às vezes até me perguntava quando eu não tinha chegado nesse assunto ainda, né? Era estudante de engenharia elétrica, mas estava bem no início. Eu olhava as linhas de transmissão e me perguntava por que elas não eram muito grossas, né? Por que a bitola desses condutores não eram muito grossas. É justamente por causa disso, né? Porque a tensão é elevada, certo? E a tensão e a corrente é menor, certo? Então,
É por isso que às vezes um condutor de distribuição ele tem que ter uma bitola muito maior do que um condutor de transmissão, né? Então essa é a explicação, certo? Então continuando aqui, a gente vai ter aqui, ó, em função desta problemática faz necessário diminuir a corrente transportada para que ocorram menores perdas nos condutores, né? Justamente as perdas ômicas. Se eu tenho que a perda é RI ao quadrado, se eu diminuo a minha corrente, eu vou ter uma menor perda, certo? Perda ômica, ok? Que é a perda transformada em calor. É aqui que observamos uma das maiores aplicações de pois é este o responsável por manter o nível de potência transportada, diminuindo o valor da corrente e aumentando o valor da tensão, certo? É justamente isso, o transformador, como a maioria de vocês já deve saber, ele mantém o nível de potência, mas ele, em detrimento disso, ele diminui a tensão e aumenta a corrente, ou vice-versa, né? Mas o nível de potência é o mesmo. Portanto, o subsistema de transmissão de energia é responsável pelo transporte em elevadas tensões, como a gente viu, e baixas correntes, né? Ocasionando assim a necessidade de se utilizar condutores com maiores níveis de isolação, mas com menores bitolas, né? Seções transversais. Que aqui é um fato interessante também, que é a questão da isolação, né? Quando eu tenho uma tensão maior, eu tenho que ter uma isolação mais robusta, né? Então, os condutores de transmissão, eles têm que ter uma isolação mais robusta, mas transportam menores correntes. Então nós vamos agora, né, a gente já saiu aqui da questão da subestação abaixadora e vamos agora chegando próximo da nossa residência, né? Então, ao chegar próximo da nossa residência, a energia passa por um processo inverso, que existem transformadores localizados em subestações abaixadoras, né, como eu já falei. E ela vai aumentar o nível de corrente e diminuir o nível de tensão, certo? Assim como a gente observou na figura, que eu já expliquei também. E aí é nesse sistema, nesse subsistema aqui do sistema de potência, que a gente vai ter maiores valores de perdas, porque essa energia ela vai ser transportada em menores níveis de tensão. Então, depois de percorrer todo esse percurso, né, em tensões tanto de 127 quanto 220, né, são as duas tensões mais conhecidas aqui, os dois padrões do Brasil. E esses valores de tensões eles são compatíveis tanto com a isolação, né, dos materiais em instalações elétricas, como as tomadas interruptores, né, e quanto com a isolação das cargas, certo? Então, dependendo da região, eu vou ter que ter equipamento próprio para essa tensão, né? Quem já ouviu falar, né, quem já passou por isso, morar em uma região aqui mais próxima do Nordeste e for para outra região Centro-Oeste, né, por exemplo, e perceber que a tensão é diferente, né, e consequentemente até mesmo não se atentar para isso e ter um equipamento queimado. Então pode acontecer justamente porque a tensão é diferente, né, e isso aí vai implicar na corrente, como a gente já viu, e também na isolação desses eletrodomésticos, né, desses equipamentos elétricos. Bom, pessoal, aqui quase finalizando essa aula, né, e avançando um pouco mais, a gente vai ver agora por que existem as tensões de 127 e 220 volts, né, qual é a diferença delas, né, por que não existe uma tensão padronizada no Brasil como um todo. Bom, o motivo para isso, né, a grande consequência é histórica, né? Por quê? Porque existe a origem da energia elétrica no Brasil, né? E o final do século XIX para o início do século XX, e dependendo da origem da companhia, né? Da empresa que veio participar do sistema brasileiro, do sistema elétrico brasileiro, ela veio com um nível de tensão, né? Um nível de tensão de 127, na verdade era 110, né? 110 ou 220, certo? Então, isso aí está intrinsecamente relacionado à origem das empresas que instalaram energia no Brasil, né? Por exemplo, empresas americanas e canadenses, elas têm energia aí de 127 volts, né? Ou 110.
110 volts. E empresas europeias, elas têm energia aí de 220 volts, certo? Então, nas regiões aí que foram mais influenciadas pela América e pelo Canadá, né, as regiões canadenses, a gente tem as tensões de 110, e nas regiões que foram influenciadas por culturas europeias, né, a gente tem a tensão de 220, beleza? Como eu coloquei aqui, ó, nos locais, né? Aqui, por exemplo, no sul, mais precisamente no interior do sul, né, e no nordeste, a gente tem a tensão de 220 volts. A gente tem uma tensão aqui de 220 volts, é mais comum, né? Ela é predominante aqui de 220 volts. Já em outras regiões, não. A gente tem a tensão de 127 volts, certo? E quais são as diferenças dessas tensões, né, no dia a dia, na engenharia como um todo? Bom, pessoal, tensões de 220 volts, elas geram uma economia, principalmente para as distribuidoras, né? Justamente porque a tensão é maior, a perda é menor, mas para o consumidor no dia a dia ele não vai interferir tanto, né? Essa questão do consumo. Quem sabe para a distribuição contribua, né? Para a distribuidora talvez melhore um pouco, mas para o consumidor como um todo não. Além disso, dessa economia em termos de perdas de energia, perdas RI ao quadrado, né, as perdas ômicas, a gente também tem a economia de material, né? Material, como a gente tem a tensão maior, letra feia, como a gente tem a tensão maior, a gente vai ter uma corrente menor, como a gente já viu, e também uma menor seção transversal desses cabos. Certo. Agora, porque... Certo, isso aí são as vantagens do 220. E o 127 volts? A vantagem é mais relacionada à segurança como um todo, né? Porque você vai ter uma tensão menor, certo? Então, essa é a maior vantagem do 127 volts, é a segurança. Mas, assim, particularmente, né, o que eu vejo é que, apesar de ter uma segurança um pouquinho menor, ou um pouquinho melhor, de 127 volts, ainda assim a energia ela é uma coisa muito perigosa, né? Então, se fosse para escolher uma tensão, eu prefiro, né, acho que tem mais vantagens, a tensão de 220 volts, né, justamente pela economia aí das perdas e de material. Não que eu não valorize a segurança, né, mas é porque quando a gente fala de choque elétrico, né, a gente tem que observar sobretudo a corrente. E baixos níveis de corrente, por si só, eles também já causam muitos danos ao nosso sistema, ao nosso corpo, né, o corpo humano. Por exemplo, aqui, se você for pesquisar na internet, você vai ver alguns danos biológicos, né, são os danos fisiológicos causados ao corpo humano decorrente da passagem de corrente elétrica, certo? Então, por exemplo, até 10 mA a gente vai ver aqui uma dor, né, e contração muscular. Aí já se você for aqui para 20 mA até 100 mA, você vai ter uma parada respiratória. E acima de 3 amperes, por exemplo, né, esse nível 5, você vai ter uma parada cardíaca e queimaduras graves. Então, assim, independentemente do nível de tensão, se eu tiver uma corrente dessas magnitudes, ou até mesmo correntes baixas, eu vou ter um perigo, né, para o corpo humano. Então, o mais correto, o mais certo, né, que a gente tem que ter é entender esse risco elétrico, né, e procurar evitar esse risco em todo o serviço que a gente vai prestar, né. Beleza. Então, continuando aqui na nossa aula, a gente percorreu aquele processo da energia desde a geração e agora nós chegamos na distribuição, né? Como a gente viu, distribuição ou em 110 ou 127, né? Ou 220.
E aí, antes de chegar na nossa residência, a gente tem o ponto de entrega, certo? O que seria esse ponto de entrega? É o ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica da unidade consumidora, certo? Então o ponto de entrega, ele vai ser justamente isso aqui, ó. Ponto de entrega. É antes de chegar no meu medidor, aliás, chegando aqui já no meu medidor, certo? Então eu vou ter esse ponto de entrega. Por que ela é uma definição importante, pessoal? Porque justamente o ponto de entrega é que ele vai definir as responsabilidades, né, de cada um. Por exemplo, do ponto de entrega para frente é responsabilidade do consumidor. Tanto é que ele que deve comprar o padrão de entrada, o pontalete, os isoladores, né, que eventualmente precisem, cabos, né, que são a partir do nosso medidor. Enfim, essa definição de ponto de entrega, ela é que vai delimitar os limites, né, de responsabilidade de cada um. O que é limite da distribuidora e o que é de responsabilidade do consumidor. Certo? Certo. Então a gente vai ter agora também outra definição importante na resolução 414, né, foi atualizada para a resolução 1000. Atualmente ela é a resolução 1000 de 2021. A gente tem a definição de ramal de ligação, que é o conjunto de condutores e acessórios instalados pela distribuidora, né? Entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de entrega. Então aqui, ó, nesse intervalo aqui, entre esses pontos, vamos supor aqui A e esse ponto B, a gente vai ter o ramal de ligação, certo? E esse ponto A justamente seria o ponto de derivação. Ponto de derivação. Ponto de derivação, certo? Então, vocês vão encontrar, pessoal, essas definições na resolução número 1000, né, que é a antiga resolução 414, nas normas das concessionárias, né? Por exemplo, aqui ao longo do livro eu coloco algumas. Então vocês podem ver, né, esses materiais, a resolução número 1000 e as normas das concessionárias, e observarem, né, as definições de ponto de entrega, ramal de ligação, ramal de entrada, certo? Então, essas são as fontes. Continuando, pessoal, a gente coloquei aqui, né, avançando no nosso raciocínio. Imagine que a energia já passou por um transformador abaixador, né, e está sendo distribuída em sua residência. Então, a partir da figura acima, a gente observa, né, alguns dos principais componentes presentes na distribuição. É justamente isso que eu estava falando, né? A primeira indicação que o futuro projetista deve observar é do ramal de ligação, justamente porque ele é o responsável por delimitar a responsabilidade da distribuidora e do cliente, né? Então, essa justificativa dessa importância é justamente porque envolve responsabilidades e custos, né? Então vai gerar custos tanto para a distribuidora quanto para o cliente, né? Dependendo do trecho em que a gente esteja falando, né? Então, continuando aqui, a gente, conforme mencionado anteriormente, né, a energia pode ser entregue de forma monofásica, bifásica ou trifásica, seja ela 127 ou 220, certo? Mas o que eu queria chamar a atenção com esse parágrafo é que, além dessas tensões de 127 e 220, existem clientes, né, por exemplo, um shopping center, ou um supermercado grande, ou um hospital, um hotel de maior porte, né, que recebem a energia em tensões maiores, que são tensões de média ou alta tensão, né? Por exemplo, 13,8 kV, né? Então, é considerado aqui média tensão. Então, não é só 127 ou 220, né? Tem também outros níveis de tensão que são entregues. Então, os projetos elétricos para essas instalações, né, maiores, média tensão, eles envolvem naturalmente outros equipamentos elétricos, né, mais complexos, como motores, geradores, banco de capacitores, enfim, uma mão de obra mais qualificada. E aí,
Para a pessoa projetar uma instalação assim de média tensão, um ramal de ligação assim maior, né, uma subestação, por exemplo, ela tem que entender, né, sobre esses conhecimentos básicos das instalações elétricas, certo? Deixa eu ver. Continuando, né, aqui para a gente finalizar esse tema, né, eu vou falar um pouco sobre a medição. A gente vai ter aqui, né, agora a gente está partindo aqui da figura a partir do ponto de entrega. A gente vai ter o ramal de baixa tensão e aí a caixa de medição, né, dentro dessa caixa de medição eu vou ter um medidor. E aí só revisando aqui, ó, daqui para cá vai ser responsabilidade da concessionária, né? Concessionária. E daqui para cá, só um momento, vai ser responsabilidade do cliente. Tanto é que é ele que compra essa caixinha aqui, ó. Certo? Para acomodar o medidor. E aí a gente vai ter um disjuntor aqui, né, que vamos ver também o que é depois. Vamos ter o circuito de distribuição, o quadro de distribuição, mais disjuntores, e aí circuitos terminais, né, que é os circuitos responsáveis por alimentar as nossas cargas, né, um chuveiro, uma TV, uma lâmpada, as tomadas, né. Então a gente vai ver todas essas definições ao longo do curso. Circuito de distribuição, quadro, disjuntores, circuitos terminais, certo? Então, como é que eu finalizo aqui esse tópico, né, no e-book? Então, após adentrar a instalação por meio do ramal de entrada, a energia ela precisa ser faturada, né, precisa ser cobrada, através de um watímetro, que é conhecido como um medidor de energia. Então, ele vai ver, multiplicar, né, a potência pelo tempo que está se passando, né? Por isso que a energia é kWh, né? Porque é a potência vezes o tempo que está sendo consumida essa energia, certo? Então, enquanto há alguns anos encontrava-se a medição por watímetros analógicos, hoje em dia a gente tem watímetros digitais, né? Que são os mais comuns. E até mesmo watímetros ou medidores bidirecionais, né? Que são medidores aplicados mais no caso de energia solar, por exemplo, né? Onde eu tenho um sistema de compensação de energia elétrica, né? Onde o cliente ele gera energia para a concessionária, né? Para a rede, e depois ele pega de volta essa energia, né? De uma forma mais simples, né? Seria isso. Por isso que eu boto aqui, ó, medidores bidirecionais responsáveis por calcular a energia em dois sentidos, certo? Então, continuando aqui, o cabeamento que deriva da caixa de medição, ele vai percorrer esse caminho, denominado circuito de distribuição, e chegar ao quadro geral da residência, né? Até o quadro geral da residência, o qual ele pode ser visto, com licença poética, né, como o coração da instalação elétrica, né? Porque justamente ele é que vai ter a proteção do sistema e de onde vão derivar outros circuitos, né, que são chamados circuitos terminais, que é como se fossem as veias, né, do corpo humano, né? Então, seria mais ou menos isso. Então é justamente isso que eu coloco no final aqui da aula, né? É do quadro de distribuição que sai em circuitos terminais, responsável por alimentar equipamentos elétricos e eletrônicos, espalhados por toda a residência, né? Como condicionador de ar, lâmpadas, TV, geladeira, dentre outros. Então, por fim, né, nessa aula, a gente entendeu desde como funciona o processo de energia, desde a sua geração até o seu consumo numa simples tomada, né? Então, essa aula é mais ficou um pouco extensa, né? Mas é mais para a gente entender como funciona esse processo, ok? Então, agora que a gente já passou por todo esse processo, na próxima aula nós vamos falar sobre a planta elétrica e avançar na instalação elétrica em si, né? Na instalação elétrica em si. Então, espero que vocês tenham gostado e até já.